as partes da unidade 3 da disciplina de didática do curso de Licenciatura Plena em Matemática. Na unidade 3, iremos trabalhar a formação do educador e a relação professor-aluno. Tópico desta aula: formação do educador e a relação professor-aluno, os pressupostos teóricos e metodológicos da formação do educador, a relação professor-aluno e ação dialógica, aspectos teóricos e metodológicos do cotidiano da sala de aula e o processo de ensino e a organização das experiências de aprendizagem. Olá, pessoal! Quais os desafios da relação professor-aluno? Temos? Se sim, quais são eles? O desafio que se impõe no contexto da sociedade globalizada, da ação didática e pedagógica do educador na educação formal e informal é a superação da perspectiva instrumental para atingir a multidimensionalidade, qual seja ultrapassar os limites do campo disciplinar para auxiliar no processo de reorganização dos saberes. Dentro dessa realidade, vamos discutir os pressupostos teóricos e metodológicos da didática na formação do educador. O que é didática? Qual a sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem? De acordo com o Kandal, nós vamos compreender que a didática é a ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e dos modos de aprendizagem, porém não se restringindo apenas a isso. É possível dizer que a didática como disciplina funciona como um elemento transformador da teoria e da prática, redefinidos em um processo contínuo. Ou seja, nós visualizamos que esse contexto teórico-prático ele não é estático, então a gente precisa rever várias questões para que a gente possa utilizá-la da melhor forma possível. Então, constitui uma ação integradora transversal, articulando os atributos de várias áreas que a gente pode citar, da psicologia, sociologia, epistemologia, do pensamento educacional, mobilizando-os para a reflexão sobre a prática pedagógica do professor. Então, o que a gente pode chegar na conclusão? Elas pressupõem uma análise do processo de construção dos saberes em cada área curricular e a discussão da natureza das atividades de aprendizagem, dos processos do pensamento e das inter-relações entre os diversos sujeitos do ato educativo. Ou seja, ser professor vai muito além do que pensar que é ministrar, trabalhar, ensinar um conteúdo, porque existem todos os objetivos educacionais, existe uma forma de trabalhar a matemática em determinadas áreas de conhecimento desse conteúdo, e a gente tem que estar muito atento às atividades, qual é o tipo de recurso mais adequado, como é a forma de avaliar melhor para o meu aluno, certo? Então, os pressupostos teóricos e metodológicos da didática na formação do educador me faz também questionar qual é o papel do educador na sociedade, quais as exigências da prática pedagógica, Então, o papel do educador na sociedade está diretamente ligado ao desenvolvimento e execução de um projeto histórico que esteja voltado para o homem, sua ação e consciência. Então, é um projeto histórico e pedagógico que pressupõe a transformação do ser da sociedade. Então, nós sabemos que quando falamos de educação, a educação nos permite o quê? Nos apropriar dos conhecimentos acumulados historicamente. Então, não é dentro da escola, eles não são trabalhados de uma forma sistemática, mas pelo contrário, de uma forma sistematizada, objetivada. E aí, a gente tem a prática pedagógica do educador, ela requer necessidade explícitas de opções teóricas, metodológicas, filosóficas e políticas, quando prática da opressão, da libertação. Porque quanto mais conhecimentos temos, de acordo com Paulo Freire, mais temos condição de termos essa liberdade, porque essa liberdade, conseguida por meio de uma consciência crítica, faz com que a gente não repita ou crie modos de compreender o mundo, mas que a gente, ao nosso modo, mediante os conhecimentos consolidados, possamos também fazermos melhores escolhas, termos melhores condições de trabalho, de saúde, assim também possibilidade de transformação das nossas realidades, para que, de fato, nós chegamos a atingir uma praxis, ou seja, ação e transformação para termos condições melhores no contexto em que estamos inseridos. Qual a importância da formação para o educador? Por que é tão importante? A formação, ela é importante porque ela cria condições para que o sujeito se prepare com base nos fundamentos filosóficos, científicos e técnicos, efetivando o desenvolvimento de uma atitude dialeticamente crítica sobre o mundo. Sua prática educacional nunca está pronta, pois a preparação se faz no dia a dia através da reflexão teórico-prática. Então, a importância de reconhecermos
dos conhecimentos pedagógicos, históricos, filosóficos, psicológicos, a gente pode acrescentar, para que a gente, alinhados com os conhecimentos das áreas técnicas, a gente possa melhor trabalhar, né, com nossos alunos. E aí, por que na relação professor-aluno e ação dialógica, por que é importante na relação professor-aluno os eixos ação dialógica do docente e a construção da identidade do aluno? Quando a gente lembra desse conceito ação dialógica, a gente pode retomar também Paulo Freire, né? Quando ele fala da questão da dialogicidade, que é a conversa entre duas ou mais pessoas para a transformação dessa realidade. Então, a ação dialógica é um elemento constitutivo da linguagem, da consciência ideológica. Sua ênfase está na importância da linguagem como fenômeno social ideológico e é aprendido dialogicamente no curso da história. Então, daí a importância, né, de saberes sistematizados de uma forma em que a gente reconheça também dessa importância dentro do contexto da identidade do nosso aluno. Então, o que é essa identidade? É a relação da dinâmica cultural que pertence àquele que se faz parte integrante de uma sociedade, grupo social com seus processos de integração e socialidade. E aí, a gente vê, somos todos iguais? Que tipo de professor e alunos são encontrados na escola? Então, essa pergunta nos faz também lembrar conceitos como equidade, né? Nos faz perguntar que tipo de aluno estamos formando enquanto professores, que tipo de professor eu estou sendo, né, a partir dos conhecimentos que eu tenho e das reflexões que eu faço com o cotidiano da minha sala de aula. E dentro dos processos de ensino e a organização das experiências de aprendizagem, qual é o papel do professor no processo de ensino e aprendizagem? O professor tem como função facilitar o aprendizado do aluno e ele o que faz usando o método do aprendizado, ou seja, que visa a realização dos objetivos propostos para o processo educacional. Esse é fundamental na concepção de homem e sociedade. Daí a importância, né, de estudarmos os conhecimentos filosóficos, entre outros, para que a gente possa se reconhecer no processo e produto desse contexto. E aí, a gente diz o seguinte: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, Paulo Freire, com a sua humildade, com a sua boniteza, que são categorias importantes, né, dentro do contexto freiriano, é pensarmos que o nosso aluno, por ter nesse mundo multifacetado, ele também tem inúmeras potencialidades e inúmeras possibilidades também de aprendizado. Então, espero que estudem e façam a avaliação. Bons estudos!